Olá família, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Você tá bem? Hoje você tá bem? Não minta pra mim, hein? Antes de tudo, já peço pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho que é muito importante. Eu posto vídeo segunda, quarta e sexta. Então pra você receber os vídeos, você tem que estar inscrito no canal e ter ativado o sininho, tá bom? No decorrer também do vídeo, eu peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário naquilo que o Senhor for falando com você. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver sendo tocado pelo Senhor mesmo para falar alguma coisa, aquilo que o Senhor mostrou para você, comente também, tá bom? Que é muito importante. E isso ajuda também o vídeo a alcançar outras pessoas, quando você se interage assim, sabe, no vídeo. E eu vou falar hoje um assunto muito importante que vai nessa questão de liberdade e nessa questão de escravidão, que tem esses dois lados, né? Esses dois caminhos, o caminho estreito, que é a liberdade, e o caminho largo, que realmente é a escravidão, aquela vida de pecados, aquela vida de erros. Então, se você está com a Bíblia, abre em Gálatas capítulo 5, tá? Eu vou ler esses 3 primeiros versículos aqui, o 1, o 2 e o 3. E aqui fala a liberdade em Cristo. Eu vou ler aqui para vocês. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aqui Paulo, ele simplesmente fala o quê? Que o Senhor Jesus ele veio, mas ele não veio para quebrar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Então hoje, simplesmente a gente vive pela graça do Senhor, mas a gente não vive debaixo do jugo da escravidão. Em questão do que? Tem a lei, certo? Só que a gente não vive assim, naquela vida de pecados e erros. E a lei, significa o que é a lei? Por exemplo, que sempre eu dou esse exemplo. Se tem a pessoa que fuma e tem uma plaquinha ali escrito não fume, você que não fuma, você tá de boa. Você não precisa se preocupar com a questão daquela plaquinha ali porque você não fuma. Agora aquela pessoa que fuma, ela não vai poder fumar ali, porque ali já não pode. Então aqui fala, no versículo 1 fala, Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. E realmente a liberdade que a gente tem em Cristo é essa boa intenção, essa boa característica do que? De você viver uma vida de liberdade, uma vida de consciência. Porque quando a gente está em Cristo, nova criatura a gente é, quando a gente vive aquilo que o Senhor colocou para a gente viver, que simplesmente é o amor, é a fé principalmente, a obediência. E quando a gente tem essas características, não é que a gente pega a lei e joga a lei para o lado. Não, é porque quando a gente está em Cristo, a gente não precisa se preocupar com a lei, porque a gente conhece a lei, só que a gente vive em Cristo, a gente vive no Senhor. E aqui ele falou depois, estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. O que é torneis? O que quer dizer que aqui tem aquele livre-arbítrio, aquela questão do que? Você que escolhe, você vive em Cristo ou você vive debaixo da lei. E vem esse jugo da escravidão, esse jugo de você realmente ter que viver observando para não errar, entende? Você tem que viver para não chegar a pecar, para não chegar a fazer coisas erradas. Porque senão o que acontece? Se você quebrar a lei, você vai estar errando. É a mesma coisa do fumante, aquele que fuma. Se ele não pode fumar e ele vai ali fumar, ele está quebrando uma lei. Então ele está como se fosse no jugo da escravidão. É como se ele tivesse voltado naquele lugar ali e não tivesse obedecido. Então você vai ter que viver naqueles limites. E vamos dizer que em Cristo a gente não precisa viver em limites. Por quê? Porque quando a gente está em Cristo, a gente não vive de acordo como se fosse guiado, mas a gente vive pelo amor que tem no nosso coração.
É uma coisa surreal, entende? E continuando aqui fala: escutai, eu Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E naquela época ali, a circuncisão até no momento de Jesus, teve esse período da circuncisão. Só que quando Jesus veio, Jesus ele não quebrou a lei, mas ele cumpriu a lei. Então, naquela época, a pessoa que soubesse de Jesus, soubesse quem era Jesus, e mesmo assim circuncidava, simplesmente de nada tinha válido, nada valia, entendeu? Nada chegava a valer. Em questão assim de poder viver pelo amor e pela graça do Senhor. Mas aqui ele já deixou bem claro. E depois aqui no versículo 3 ele fala: de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E realmente, imagina você que parou de fumar, você passa perto daquela praquinha ali e você fala assim: nossa, agora eu tô de boa, não fumo, e você continua seguindo em frente. Mas imagina você chegar a retrair e voltar a fumar, e você sabendo que aquela placa ali é proibido para você, mas você gosta de fumar ali. Quando você fumar, você sempre gostava de desobedecer e fumar ali. Tá entendendo? Então o que acontece? Você acaba voltando a ficar debaixo de regras e de limites, entendeu? Ficar debaixo daquela situação onde você não vai se sentir confortável. Vamos dizer que quando você está em Cristo, você se sente confortável. Por quê? Porque você vive no amor e você vive pela fé. O justo viverá pela fé. Entende? Então essa é a palavra de hoje. Por quê? Porque tem certa situação na nossa vida que a gente simplesmente não consegue ter aquela paz, aquela liberdade. Sabe aquele momento que a gente fala assim: poxa, eu queria sentir uma paz, eu queria sentir uma liberdade, eu me sinto preso. Isso é o jugo da escravidão. É você parar, você sondar o seu coração, você analisar o que você está vivendo hoje e você ver aquilo que está conectando com o Senhor e aquilo que está desconectando do Senhor. Entendeu? Quando você vive em Cristo, quando você vive em Jesus, você vive no amor. E quando você vive no amor, você vive superior a qualquer outra lei. Entende? E você não vai estar quebrando a lei, mas você vai estar acima da lei, porque você está em Cristo e você está pela graça. E o amor vem, entendeu? Através de quem? Do Senhor Jesus, entendeu? Então receba essa mensagem, essa é a palavra de hoje. E é isso. Tem momentos que realmente a gente está sentindo aquela falta de paz, aquela falta de liberdade. E você viu que tudo isso acontece e o foco é Jesus? A palavra vai direcionada para Jesus? Então, quando você estiver sentindo que não está tendo paz, não está tendo liberdade, olhe para Jesus, tá bom? Olhe para Jesus e você pode ter certeza que as coisas vão acontecer pelo amor, entendeu? E você não vai ficar preocupada na questão da lei, porque você não quebra a lei, mas você vive em Jesus. E viver em Jesus é muito mais do que viver, é um estilo de vida. E quando você adquire para a sua vida, você está sendo uma cópia, tá bom? Uma cópia do Senhor. Tá? Então papai te abençoe e até o próximo vídeo.